é o anime da temporada sim. Estamos aqui em mais um VK Review do Sailor Moon Crystal, episódio 2 dessa vez, seguindo a série que tá saindo agora a cada 2 semanas, né? O que é ótimo pro VK Review, porque às vezes eu não fico com tempo, então, né, um ritmo melhor para a minha pessoa. Semana retrasada, eu acredito, saiu o vídeo do Sailor Moon Crystal 1, e uma das coisas que o pessoal debateu muito foi essa questão de eu falar que é o anime da temporada. Eu respondi pros comentários, mas eu vou falar com vocês também aqui, que quando eu disse isso, não tô querendo dizer que ele é o melhor anime da temporada. Eu mesmo não considero, eu gosto mais de outros que eu tô vendo agora. Mas ele é o anime que mais pessoas, principalmente pessoas fora do meio otaku que acompanha a temporada e tal, é o anime que muita gente tá acompanhando, que tá numa expectativa há muito tempo. É isso que eu tô querendo dizer. Agora, se você prefere qualquer outra coisa, se você prefere Akame ga Kill por algum motivo, então você fique à vontade, mas você é minoria perto das pessoas que estão a fim de assistir Sailor Moon Crystal, que querem isso desde que são pequenininhas e assistiam Sailor Moon na Manchete ou na Record. Eu não sei onde passou, acho que passaram na Manchete, depois na Record, né? Eu não lembro mais. Enfim, episódio 2. Mais um episódio, mais uma Sailor, e eu digo que esse episódio tá melhor que o primeiro. Eu gostei mais desse. Ele tem umas coisinhas a mais nesse episódio que me fizeram gostar mais do que o primeiro episódio. Principalmente a Ami, porque aí entra um pouco daquela coisa que sempre que você tem uma série que tem um grupo de personagens, né? Tipo um Super Sentai da vida, qualquer shonen que tenha grupo de herói e tal, você entra naquele negócio de qual é o seu personagem preferido e qual que você menos gosta e tal. Eu já falei algumas vezes, eu gosto mais da Júpiter, mas é por coisa nenhuma, assim. Eu gosto do design dela, ela tem uma antena na testa, eu acho isso legal. Mas eu tenho um problema com a Usagi, que eu acho que a Usagi, a Sailor Moon, ela é mal caracterizada pela autora. Eu acho que ela faz um trabalho muito ruim de fazer a gente entender quais são os problemas da Usagi, quais são os conflitos da Usagi e o que ser Sailor Moon muda pra ela, sabe? Ela vai passar por transformações ao longo da história, sim. Ela passa por dramas, por conflitos, por problemas com o Mamoru e tudo mais, e pequenos dilemas, mas ela era uma pessoa antes, e o fato de ela ser Sailor Moon praticamente não faz diferença pra ela. Talvez as coisas que acontecem conforme ela batalha como Sailor. Aqui a gente vê a Ami como uma personagem muito mais bem formada, e o fato de ela se tornar Sailor faz mais diferença pra ela do que pra Usagi. Se você comparar o que acontece com a Usagi no episódio 1 e o que acontece com a Ami no episódio 2, pra mim é uma construção de personagem melhor. Inclusive esse anime, pra mim, faz um trabalho um pouco melhor do que no próprio mangá. Porque ele toma uma decisão muito importante, que é exatamente a primeira cena do episódio. A primeira cena do episódio é a Ami sentada numa cadeira, num banco, né? E falando, ela estudando, e pessoas atrás falando que ela estuda demais, que ela é muito boa, que ela é muito inteligente, mas ninguém tem muita coragem de falar com ela, né? E ela parece fria, ela não tem amigos, aí eles reparam que ela tá lá e vão embora. Então isso faz uma diferença enorme, porque a primeira coisa que a gente vê no episódio, a gente entra já com a sensação de que essa menina está sozinha. Então, a partir do ponto que a gente sabe disso, a gente pensa nisso como tema. A gente entra com esse clima. Então, se você abriu com isso, você sabe que você vai acompanhar uma história onde ela pode vir a ou não, no caso de Sailor Moon a gente sabe que sim, mas ela pode superar esse problema. Então, isso é uma decisão muito boa, e a gente vê que ela tem esses problemas, mais vezes é comentado que ela não tem amigos e tal, e depois que ela se transforma em Sailor Mercury e que a Usagi fala não ataque a minha amiga, e ela acorda, né, que ela ouve a palavra amiga, a gente vê que aquilo faz diferença pra personagem. O triste é que pra gente que conhece Sailor Moon, enfim, não faz tanta diferença assim para o plot geral. Mas como personagem, pra mim, eu consigo gostar mais dela, porque eu entendo melhor a Ami do que eu entendo a Usagi. Eu me importo mais com a Ami do que eu me importo com a Usagi. Então, eu gostei mais desse episódio por conta da caracterização da Ami em relação ao Usagi, que eu não sou um grande fã da Sailor Moon, sinceramente. Não é uma das minhas personagens preferidas de Sailor Moon, certo? Então isso é um ponto bom da coisa. Outro ponto bom da coisa é que a transformação dela, a cena de transformação dela é mais legal do que a da Usagi. Mesmo com aquela água absolutamente artificial de computação gráfica, muito artificial, puta que pariu, mas dane-se.
sinceramente. Eu achei que ficou bem bonito, a pose final dela é bem legal, e então eu gostei mais do que a cena absurdamente espalhafatosa da Sailor Moon. A transformação da Sailor Mercury pra mim é mais legal. Mais uma vez uma cena de luta que praticamente nada acontece. Eu achei muito engraçado porque ela faz um drama, né? Ela se transforma, agora eu vou punir você em nome do conhecimento e de Mercúrio, e faz, e coloca a mão ali, parece o Capaldi como próximo doutor, né? Com aquela mão pra frente assim. E aí ela faz uma cortina de névoa. E só. Porra nenhuma mais. E a cortina de névoa não serve pra nada. Porque se era pra, sei lá, pra ajudar a Usagi a se livrar daquela situação que ela tava presa na parede, quem faz a Usagi se livrar é a própria inimiga, com aquelas unhas e tal. E tipo, se aquilo era pra mascarar, pra cobrir a Usagi pra mulher não ver, ela viu, ela atingiu. Então foi o pior golpe possível e a Mercury não fez absolutamente nada, efetivamente nada pra ajudar na luta. Mas tudo deu certo, ela dá lá o bumerangue e tá tudo bem, né? Vamos ver se essas meninas servem pra alguma coisa, porque isso era uma coisa que eu não gostava no anime antigo. Eu odiava que todo episódio as outras meninas usavam lá um monte de golpe, não servia pra nada. A Usagi usava luz mágica, Deus Ex Machina da lua, e aí funcionava, né? E vencia o inimigo em todo o maldito episódio. Eu odiava o Deus Ex Machina da Usagi. E por enquanto foi isso, né? Porque o Tuxedo Mask também não faz nada. Tá, ele pega a menina no colo e usa o seu golpe. Ele é um mestre Pokémon, é isso. O Tuxedo Mask é um mestre Pokémon e a Usagi é um Pokémon. E ele fala choque do trovão, e a Usagi vai lá e dá o choque do trovão e ganha. De ponto negativo, eu acho que a Toei já começou a dar um dane-se pra produção de Sailor Moon Crystal, porque tem uns quadros, tem uns frames, meu amigo, que a Ami tá tão feia, mas tão feia, sabe? É como se eles tivessem um espaço pro rosto, mas a franja cobre um pouco. Então, em vez de eles fazerem o olho no lugar que deveria ser só com o cabelo por cima, eles deslocam pra baixo. Então é como se a Annie fosse o Tyrion Lannister, tá ligado? O rosto dela é todo meio que amassado, assim. Pega... Eu marquei o tempo aqui. É na cena onde elas estão no... que a Ami encontra a Luna no meio da cidade, é em 7 minutos e 30. Mais ou menos, um pouco antes do que isso. Mais ou menos pelos 7 minutos. Repara na cara da Ami como tá torto, Jesus amado. Fico triste com isso, fico triste mesmo. Porque eu não sou hater do character design, do novo design das personagens. Eu não tenho problema com isso, mas é só você desenhar direito aquela porra, né? Pelo amor de Deus. De qualquer forma, episódio bom, episódio bacana. Tem um mini clima de investigação ali. Isso eu gosto também. Tipo, tá acontecendo um problema aí. Tem alguma coisa a ver com essas meninas. A Ami tá lá, a gente tem que ir lá. Ela vai lá e se transforma de enfermeira por algum motivo. Mas ela consegue entrar lá. Então tem uma cena onde ela fica espreitando na porta do curso e tal. Então tem um pequeno clima de investigação que ajuda um pouco na história a mudar um pouco a dinâmica, né? E eu gosto disso. Se Sailor Moon fosse um pouco mais por isso, ia ser bacana. É que ele muda um pouco o foco e foca mais na mitologia da coisa toda, como já tem foco aí, por exemplo, naquela cena onde elas estão investigando a própria Luna, inclusive. A Luna fazendo investigações das próximas Sailors sempre tem aquele clima de mistério, de alguma coisa grandiosa, que é essa atmosfera desse anime. Então tem esse mini clima de investigação, tem a boa caracterização da Ami, tem a cena de Henshin da Sailor Mercury, bacana, mas mal desenhado, né? Fazer o quê? Tem uma cena muito feia nessa porra desse episódio 2. Então é isso, daqui a 2 semanas eu estarei aqui novamente falando de Sailor Moon. Agora vai aparecer a Sailor Mars, né? A Marte, e que eu esqueci o nome, Rei, né? E é isso aí. Abraço a todos e até o próximo Sailor Moon Crystal.